1 Reis 17:14, quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus! Está dizendo assim: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Somente até aqui podemos assentar. Aleluia. Quero pedir a colaboração das crianças neste momento. As crianças olhem para cá nessa hora. Vamos ouvir o que Deus, o Papai do Céu, tem a falar conosco na noite de hoje. Aleluia. Queridos, normalmente quando eu recebo um convite para ministrar a palavra do Senhor e tem um tema, eu oro a Deus, eu busco a Deus para me mostrar o que Ele quer falar em cima desse tema. Mas quando o pastor Guilherme me convidou no mês passado, já faz um bom tempo, que ele fez o convite pelas redes sociais e me passou o tema, na mesma hora Deus me deu a mensagem. Inclusive eu até respondi para o pastor, não foi, pastor? Comentando um pouquinho acerca do que Deus tinha me mostrado nesse texto bíblico. E o tema que subiu ao meu coração para essa mensagem é: por que falta farinha e azeite no Brasil? Por que falta farinha e azeite no Brasil? Queridos, o verso 14 traz aqui o profeta Elias entregando uma palavra da parte de Deus para uma viúva. Esse verso 14 faz parte de um episódio na vida do profeta Elias. O profeta Elias estava se escondendo da presença do rei Acabe e de Israel, segundo a ordem do Senhor. Nós vamos ver no verso 1 do capítulo 17 que Elias se apresenta ao rei Acabe e ele se deixa ser usado por Deus para entregar uma palavra da parte de Deus. E Deus ali, através do seu servo Elias, fala para o rei e para toda Israel que ele está nesse momento fechando os céus para que não desça chuva nem orvalho sobre a terra. Então, após essa profecia, no verso 2, o próprio Deus diz para que Elias corra, se retire, se esconda, porque os céus estão fechados, não chove mais. E Israel vive do cultivo, vive da plantação, tira o seu alimento da terra, então se bloqueia a chuva, se não chove mais, então logo o gado começa a morrer de sede e de fome, a terra não dá mais o seu fruto, a plantação não vinga e uma grande fome se instala em toda a terra de Israel. Então a falta de chuva começa a trazer problemas para todo Israel, de maneira que o rei Acabe começa então a querer saber onde é que está Elias, porque foi ele que entregou a palavra de ordem dizendo que não iria mais chover. Então Elias se retira após essa profecia, ele vai junto a um ribeiro, ali o Senhor o alimenta, os corvos trazem o alimento para ele. Quando a água do ribeiro seca, o Senhor manda ele ir até Sarepta, que fica em Sidom. E lá o Senhor diz que já tinha reservado ali, guardado uma viúva para sustentar o profeta Elias. E é aí que acontece então o versículo 14, porque ele chega diante dessa viúva e a viúva estava colhendo gravetos para fazer um pouco de fogo e assim utilizar aquele pouquinho de farinha e pouquinho de azeite que ela tinha guardado e fazer então a última refeição e aguardar a morte chegar. Então quando Elias chega e encontra a viúva nessa situação, ele profetiza para ela, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Até quando? Até o dia em que o Senhor irá mandar uma grande chuva nessa terra. Glória a Deus. Mas por que Deus fechou os céus? Quando nós lemos o capítulo 17, fica essa pergunta no ar. Porque o capítulo 17 não explica por que Deus fechou os céus. Se nós voltarmos a ler toda a história, nós vamos entender que o povo de Israel estava em pecado, cometendo o grave pecado de idolatria. E o líder do povo de Israel, nesse momento, é o rei Acabe. E o rei Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa dos deuses pagãos dos fenícios. Ela veio lá da Fenícia e, por ser uma sacerdotisa, ela trouxe de lá os deuses pagãos. Ela trouxe um casal, Baal e Azera. E não somente isso, ela traz também para Israel os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então, repare você que Jezabel não pertence ao povo de Deus. Ela não faz parte de Israel, ela vem de fora. E os profetas de Baal e os profetas de Azera também não fazem parte de Israel. Eles vêm de fora, junto com os deuses pagãos, Baal e Azera. E Acabe e Jezabel, reinando sobre Israel, eles incitam todo o povo a buscar, a adorar a Baal, pregando que Baal é o deus da prosperidade e que Azera é a deusa da fertilidade. E assim eles levam toda a nação de Israel a pecar contra o Senhor. O pecado da nação de Israel sobe até o trono de Deus e Deus faz valer a sua palavra que ele falou para Moisés na lei do Senhor. Vamos ver o que está escrito, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 17. Olha o que diz a lei do Senhor. Deuteronômio 11, 16 e 17 está escrito: cuidai, para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Glória a Deus. Então a profecia de Elias, dizendo que não vai chover, está de acordo com a palavra do Senhor, porque o Senhor já tinha alertado, antes mesmo deles entrarem na terra, que se eles cometessem pecado de idolatria, o Senhor iria fechar os céus. E quando Deus fecha os céus, ele prova que Baal não é Deus de prosperidade, coisa nenhuma. Ele prova que Azera não é deusa de fertilidade, coisa nenhuma, porque estava sendo pregado que Baal era o deus da prosperidade, que faz prosperar, e todo mundo estava buscando Baal, aguardando ser próspero através de Baal. E se você olhar nos nossos dias para o Brasil hoje, você vai ver que não é diferente. Está todo mundo buscando a Baal, buscando a prosperidade, querendo prosperar a todo custo, fazendo tudo quanto é tipo de voto e simpatia para alcançar a prosperidade. Isto é Baal que está sendo pregado por aí, o Deus da prosperidade. Então o Senhor, através de Elias, ele fecha os céus, aleluia, para que pare de vir toda e qualquer tipo de prosperidade na terra, e fique claro que Baal não prospera coisa nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Então olha para o Brasil e veja o quanto é atual essa palavra, porque Acabe e Jezabel representam os líderes da igreja no Brasil,
que estão trazendo todo tipo de deuses pagãos para dentro da igreja, todo tipo de deuses estranhos, e estão ensinando o povo a servir a Baal e buscar a prosperidade, e o povo está iludido, acreditando em deuses estranhos, pensando que eles vão trazer prosperidade. E detalhe, Baal significa Senhor, a palavra Baal significa Senhor, e isso trouxe uma confusão espiritual no meio da nação de Israel, onde muitas pessoas estavam servindo a Baal, acreditando que estavam fazendo a coisa certa, porque Baal significa Senhor. Então alguns estavam pensando que servindo a Baal estavam servindo ao verdadeiro Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Estão colocando um monte de novidades dentro da igreja, e as pessoas estão correndo atrás disso, acreditando que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão servindo a Baal e rejeitando ao todo-poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória. Assim está o Brasil, queridos. Aleluia. Acreditando em Baal, achando que isso está correto à luz da Bíblia. E é justamente a Bíblia que eles rejeitam, o livro que eles não leem, que eles não estudam. Essa profecia de Elias, assim diz o Senhor: a farinha não se acabará, o azeite não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra, é extremamente atual e é para os nossos dias, porque Elias aqui, nesse verso 14, representa Deus, através da sua palavra, falando com a igreja, que é a viúva de Serepta. Então Deus, pela sua palavra, fala à igreja, a viúva. Essa viúva é a igreja invisível do Senhor, ou seja, os servos do Senhor que estão espalhados por todo lugar, aqueles que mesmo nesse tempo difícil guardaram ainda um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Esses são os servos fiéis do Senhor, que ainda guardaram um pouquinho de farinha e de azeite. Mas olha o que a viúva estava fazendo: ela estava se preparando para fazer a sua última refeição e morrer, porque a farinha estava acabando, o azeite estava se esgotando. E é exatamente assim que está a igreja do Senhor. Os poucos servos de Deus que ainda guardaram um pouquinho de farinha e de azeite já estão vendo o final, já estão olhando para frente e pensando: está acabando a farinha, está acabando o azeite, a igreja está caminhando para a morte espiritual. Mas essa palavra profética vem, aleluia, nos trazer esperança, onde Deus está dizendo para a viúva, a sua igreja: ei, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh, glória a Deus! A farinha, que tinha só um pouquinho, um punhado de farinha que a viúva guardou, representa a palavra de Deus. O azeite, que tinha só um pouquinho que ela guardou, representa o temor a Deus que vem através do Espírito Santo. E a chuva, que Elias diz: até o dia que o Senhor dê chuva, essa chuva representa o avivamento verdadeiro que só pode vir dos altos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então veja a situação: por causa do pecado, Deus não manda mais chuva, e na falta de chuva começa a faltar farinha e começa a faltar azeite, porque sem chuva o grão de trigo não brota, a oliveira não vinga. Então veja você, na falta de avivamento falta palavra e falta temor a Deus. Mas o Senhor, Ele vem garantir para a sua igreja que até o dia em que Ele vai resolver mandar chuva, esse pouquinho de azeite que a viúva está guardando, esse pouquinho de farinha, não vai faltar. Vai haver uma multiplicação sobrenatural, para que Deus possa sustentar a viúva, para que Deus possa sustentar a sua igreja, até o dia em que Ele há de mandar um avivamento verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Enquanto o avivamento não vem, a viúva pensa que vai morrer, mas Deus já está dizendo: não vai faltar, não vai acabar, até o dia que eu mandar a chuva.
Isso me lembra Mateus capítulo 24, verso 12, onde Jesus diz assim: por causa da multiplicação da iniquidade, por causa da multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriará. É esse o tempo em que nós estamos vivendo, esse é o tempo que a igreja está vivendo. E o engraçado é que as pessoas estão confundindo o avivamento. Faz muito tempo que não chove, faz tempo que o Senhor fechou os céus e as pessoas estão escutando barulho de trovão, de relâmpago e confundindo com avivamento. Estão escutando barulho de qualquer coisa e confundindo com chuva, dizendo que é chuva, mas não é chuva. Estão fazendo barulho e dizendo que é avivamento. Estão fazendo movimento e dizendo que é avivamento. Não é avivamento coisa nenhuma, porque o verdadeiro avivamento, a chuva que só Deus pode mandar, faz brotar o trigo, faz multiplicar o azeite para a sua igreja. Aleluia. Aleluia, Deus. A farinha remete à palavra de Deus. Esse pouquinho de farinha que ela guardou, porque a farinha vem do trigo que faz o pão. O pão é o que alimenta a viúva. Ela ia usar a farinha para se alimentar. E o que alimenta a igreja do Senhor? O que alimenta a igreja do Senhor? É a palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16, ele disse assim: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e isso foi para mim gozo e alegria. Então a palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é essa farinha do texto, é o nosso alimento. O que alimenta a igreja, querido, não é movimento. O que alimenta a igreja não é 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. O que alimenta a igreja não é teatro. O que alimenta a igreja não é showzinho, não é nada disso. O que alimenta a igreja é a palavra do Senhor. Mateus 4:4, Jesus já estava dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Oh glória. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso alimento. E sabe o que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus Cristo. Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o nosso alimento. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus disse assim: eu sou um pão vivo que desceu do céu, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Aleluia. Então nós devemos nos alimentar dele, mas na falta de chuva começa a faltar farinha, e essa falta de palavra nas igrejas é um motivo de um tanto pecado dentro das igrejas. Aleluia. Se falta palavra na igreja, irmão, falta Jesus na igreja. Igreja que não tem palavra não pode ser chamada de igreja. Igreja que não tem palavra pode ser chamada de casa de show, discoteca, musicoteca, teatro, qualquer outra coisa, mas não é igreja, porque para ser igreja tem que ter palavra, porque a palavra é Jesus. Aleluia. Quanto mais palavra na igreja, é mais Jesus na igreja. Quanto mais palavra na tua vida, é mais Jesus na tua vida. Quanto menos palavra na igreja, é menos Jesus na igreja. Quanto menos palavra na tua vida, é menos Jesus na tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a palavra, ela aumenta, ela fortalece, ela acrescenta a nossa fé. Então, na falta de palavra, começa a faltar automaticamente também a fé. Olha ao seu redor, vê se não é isso que está acontecendo com a igreja do Senhor. Está faltando fé. Do mesmo jeito que falta a palavra, está faltando fé na igreja do Senhor. O próprio Jesus disse em Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E a falta de fé dentro da igreja hoje é tão grande que a gente precisa ficar dando incentivo para o povo,
fazendo motivação para o povo acreditar em alguma coisa. A falta de fé é tão grande que se aparece um com uma camiseta ensanguentada e diz assim, ó, essa camiseta cura, as pessoas estão tão sem fé que acreditam naquilo. A falta de fé é tão grande que tem que ficar fazendo campanha de porta aberta, tem que colocar a porta no meio da igreja para o povo passar dentro, dizendo que está abrindo as portas. A falta de fé é tão grande que qualquer um que chega com rosa vermelha, com lenço ungido, com caneta ungida, com lápis abençoado, as pessoas acreditam e compram isso. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então, se eu venho com uma caneta aqui e digo que é abençoada, que tudo que você escrever vai prosperar, vai assinar os seus contratos, vai ser bênção, querido, isso não é fé, porque você está vendo a caneta. Está entendendo? Isso é apenas motivação. A palavra motivação é oriunda de motivo mais ação. Então, quando eu vim aqui com uma caneta dizer para você que essa caneta é mágica, tem poder de Deus, que esse lenço é ungido, eu estou apenas te dando um motivo para agir. Eu estou apenas motivando você. Isso não é fé, coisa nenhuma. Falta palavra na igreja, ao mesmo tempo falta fé no meio do povo de Deus. Falta fé no Brasil. Estamos tão sem fé, querido, que tem crente que se não tiver campanha na igreja, ele não vem. Não, se for um cultozinho normal, é culto de quê? É culto normal. Ah, não é campanha? Não é campanha. Não é propósito? Não é propósito. Ah, não é nada, é só culto, então não vou. De tão sem fé que o povo está hoje. Se não tiver um atrativo, se não tiver uma coisa diferente, não vem. Está faltando farinha, a farinha está escassa, porque parou de chover, querido. Mas a viúva guardou um pouquinho. Será que tem viúva nessa noite aqui? Será que tem viúva aqui? Aleluia. Que guardou ainda um pouquinho da palavra? Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor é o que nos limpa. Evangelho de João 15, verso 3. Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, na falta de palavra, nós ficamos sujos. O povo só vai se sujando. Sujeira remete a pecado, porque a palavra limpa, purifica. Então, na ausência de palavra, o povo fica impuro, cheio de pecado. É por isso que está cheio de pecado dentro das igrejas. É por isso que estão saindo pessoas de uma igreja, abrindo outra e abrindo outra, porque encontra um escândalo, encontra um pastor em pecado, os membros são obrigados a sair e abrir outra placa. Chega lá, encontra outro pastor em pecado, são obrigados a sair e abrir outra placa. E aí fica abrindo igreja nova todo dia, tudo por causa de pecado, tudo por causa de discussão dentro da igreja, de podridão dentro da igreja, de sujeira dentro da igreja. Por quê? Porque não tem palavra para limpar esse povo. A palavra é o que limpa. Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Até o caminho do jovem ele é purificado, ele é limpo, se ele observar conforme a palavra de Deus. A palavra é limpa. É por isso que muitos jovens estão caindo hoje. É por isso que muitos jovens, quando se casam, já casam em fornicação, já não aguentaram esperar o casamento. É por isso que está cheio de pecado na mocidade. É por isso que é tão difícil ter um grupo de mocidade separado, santo, porque falta palavra nas nossas igrejas. Aleluia, Deus. A palavra é o que nos fortalece. 1 João 2,14 diz assim: jovens, sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus em vós permanece. O jovem não é forte em si mesmo, ninguém é forte em si mesmo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, ninguém é forte. Mas João está dizendo: jovens, sois fortes, por quê? Porque a palavra de Deus em vós permanece. Aleluia. É a palavra que fortalece o crente, é a palavra que fortalece a igreja, é a palavra que edifica a igreja e levanta uma igreja forte e poderosa. Na falta de palavra fica todo mundo fraco. Aleluia. Em todo o Brasil, irmão, está uma fraqueza espiritual muito grande. Eu tenho um canal no YouTube e fico recebendo um monte de e-mails, tudo iguais. Pastor, eu não consigo me livrar da fornicação, me ajuda. Pastor, eu não consigo me livrar da pornografia, me ajuda. Pastor, eu não consigo me livrar da masturbação, me ajuda.
Todo mundo pedindo ajuda para vencer o pecado, ninguém consegue vencer o pecado, por quê? Porque falta palavra no Brasil, falta farinha no Brasil, falta palavra nas igrejas. Porque se tivesse palavra, essa pessoa ia se fortalecendo através da palavra de Deus e ela ia vencer o pecado. Mas como só tem louvor, só tem show, só tem teatro, então está todo mundo fraco na presença de Deus. Pode olhar, ninguém aguenta nada. Se o pastor falar algo mais forte, os crentes saem da igreja. Pode olhar, você vê que é assim. E nas igrejas mais antigas, onde os crentes não têm costume de sair da igreja, sabe o que eles fazem? Se o pastor pegar muito pesado, eles armam um grupinho, um montinho e mandam trocar o pastor. Vai lá falar com o presidente do campo lá para trocar o pastor local. É assim que o povo está fraco, não aguenta nada. Você não pode corrigir nada, você não pode falar de nada, que o povo se dói, o povo se quebra, o povo vai embora. Falta de palavra nas nossas igrejas para nos fortalecer. A palavra de Deus, irmão, ela faz o mundo nos odiar. Evangelho de João 17, verso 14, Jesus disse assim: eu dei-lhes a sua palavra e o mundo os odiou. A palavra de Deus faz o mundo te odiar. Olha ao nosso redor, quem é que odeia os crentes hoje? Os crentes estão parecidos com o mundo a cada dia mais. Se você prestar bem atenção, você vai ver que é a igreja que está se convertendo ao mundo e não o mundo à igreja. A cada dia que passa, cada vez mais vítimos do mundo entram na igreja, usam o mesmo ritmo daquela música mundana, a mesma sintonia, a mesma harmonia da música mundana, coloca uma letra qualquer e diz que agora é gospel. Não é a igreja que tem que fazer igual ao mundo, é o mundo que tem que imitar a igreja. Aí você não pode falar mais de usos e costumes, não pode falar de doutrina, não pode falar de nada. Por quê? Porque a igreja quer andar igual ao mundo, a igreja quer vestir igual ao mundo, o povo quer usar a mesma roupa que o mundo usa, quer falar do mesmo jeito que o mundo fala, quer ter a mesma gíria do mundo, o mesmo linguajar do mundo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque falta a palavra de verdade, quando transforma o crente, faz o mundo odiar o crente. Por quê? Porque ele fica diferente, ele fica puro, ele fica santo, e santo significa separado. A pessoa, quando olha para o crente, já vê de longe que existe uma separação, que existe uma santidade. A pessoa, só de olhar para um crente verdadeiro, ela se sente um pecador, uma pecadora. Mas na falta de palavra, os crentes e o mundo estão a mesma coisa. É crente hoje que no trabalho ninguém sabe que ele é crente. Se ele não falar, ninguém nunca vai descobrir. Na escola ninguém nunca vai descobrir. Você tem que falar, senão não descobre. As pessoas têm que chegar e perguntar: por acaso você é crente? Quando antigamente era como? De longe já sabia que era crente. De longe, só pelo andar, pela forma de comportar, pelo linguajar, pelas vestes. Mas hoje em dia o mundo quer ser, a igreja quer ser igual ao mundo, e aí você não pode falar mais nada. Ou seja, eles mesmos estão bloqueando os pastores, os líderes de pregarem a verdadeira palavra. E esse monte de pastor sem vergonha, que não tem coragem de pregar a verdade, fica aderindo para falar o que o povo quer, só para não perder o povo, só para não perder o dizimista. Tem que tudo se converter. Tem tudo aqui se converter. Aleluia. Esses bandos de líderes que só sabem olhar para a lã das ovelhas, só sabem querer tirar vantagem das ovelhas e não pregam a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos afasta do pecado. Salmo 119, verso 11. O salmista está dizendo: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra nos afasta do pecado. 1 João 1,10, ele está dizendo assim: dissemos que não temos pecado, fazendo um mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Não está em nós. Então a palavra, ela afasta do pecado. E a palavra, ela é fruto do verdadeiro avivamento. Sabe o que um avivamento de verdade faz? Ele faz todo mundo se preocupar com a palavra. Ele faz o crente querer ler Bíblia de manhã, de tarde e de noite.
Ele faz todo mundo ter um carinho, um apreço com a palavra de Deus. Isso é o que faz um verdadeiro avivamento. Evangelho de João 6,63. Jesus está dizendo: é o Espírito que vivifica, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a palavra vivifica, a palavra traz a vida, a palavra é fruto do verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra do Senhor é mais cortante, é mais afiada do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa o quê? Significa que a palavra de Deus dói, a palavra de Deus corta, a palavra de Deus confronta você, a palavra de Deus ela vai contra você, ela joga, ela esfrega o seu pecado na sua cara, e você fica constrangido, envergonhado, se converte e volta a Deus. Aleluia. Agora hoje em dia o que a gente escuta é só coisa boa, o que a gente escuta é só bênção. Já tem pregador que é especialista em pegar qualquer versículo da Bíblia e transformar em palavra de bênção, em prosperidade, em que não sei o que, ou seja, exatamente o que o povo gosta de ouvir, só massageando o ego. Irmão, a palavra ela corta, a palavra constrange. Aleluia, glória a Deus. Neemias capítulo 8, quando o sacerdote Esdras chegou diante do povo de Deus, ele leu a lei diante do povo de Deus. Durante a leitura o povo começou a chorar e lamentar e se converter dos seus pecados diante do poder da palavra do Senhor. Glória, aleluia. A palavra que traz avivamento, querido, é a farinha do nosso texto, do tema dessa campanha. Aleluia. Que está em falta. O Senhor cerrou os céus por causa do pecado. Não chove mais. E agora a farinha está acabando. Está acabando. Oh Deus. O azeite está acabando junto com a farinha. Tem só um pouquinho, a viúva guardou. O azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Em Êxodo 25:6 fala que deve ser separado o óleo da unção. Em 1 Samuel 16:13, nós vemos o profeta Samuel ungindo Davi. Quando ele derrama o óleo sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, naquela hora, se apoderou de Davi. Então o óleo remete ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele possui 7 qualificações, que na Bíblia é chamado de 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, verso 5, João está tendo uma visão do trono, e ele diz que ele vê diante do trono 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 6, João está dizendo que os 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra, porque Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e ele nos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, desses 7 Espíritos de Deus, essas 7 qualificações do Espírito Santo são descritas em Isaías capítulo 11. Dá uma olhadinha junto comigo em Isaías capítulo 11 para você entender uma coisa. Verso 2. Olha o que está dizendo aí. Está falando de Jesus. Os 7 Espíritos que repousam em Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, vai contando, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. São os 7 Espíritos, ou as 7 qualificações do Espírito Santo. Agora, um recado aos pentecostes dos dias de hoje, que vivem falando do Espírito Santo e tudo que eles sabem fazer é pular e gritar. E vivem dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Ainda tem a ousadia de dizer que são pentecostais. Meu irmão, eu nasci no berço evangélico, eu sei o que é um pentecostal de verdade. O pentecostal de verdade do meu tempo de criança é aquele que busca palavra e oração, oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. Porque o pentecostal de verdade, ele entende que quanto mais oração, mais poder. É por isso que ele só quer saber de oração e palavra. Palavra e oração. Esse é o pentecostal de verdade. Agora, esses pentecas nos dias de hoje, que não lê Bíblia, que não estuda, que não dobra o joelho no chão, que não sobe monte, só sabe ficar pulando, gritando e girando, abanando os braços igual um boneco de Olinda, ainda tem ousadia de dizer que está cheio do Espírito Santo, vão tudo se converter.
Vocês estão vazios, vocês estão cheios de si mesmo. Glória a Deus. Dá uma olhada nas 7 qualificações do Espírito Santo de Deus. São 7, mas 4 falam de conhecimento. Olha aí, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho e espírito de conhecimento. Mais da metade fala do conhecimento. Então não tem como alguém dizer que está cheio do Espírito Santo se essa pessoa não se preocupa em estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Não estou falando de teologia, estou falando de Salmo capítulo 1, verso 2, que bem-aventurado é o varão que não entra no pecado. Antes disso, ele tem o seu prazer, a sua alegria, o seu prazer é na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Oh, glória a Deus! Olha o versículo 3: deleitar-se-á no temor do Senhor. Então é o Espírito Santo que vai habitar em Jesus Cristo. Tem 7 qualificações e ele vai se deleitar no temor do Senhor. O prazer é o temor do Senhor. Ou seja, esse é o principal. É a principal função do Espírito Santo. É trazer temor. Temor. A principal função do Espírito Santo é temor. Crente cheio do Espírito Santo é crente cheio de temor. Temor a Deus. O que é temor? Temor é um profundo respeito e obediência a Deus. Isso é temor. Profundo respeito e obediência a Deus. Então esse azeite do nosso texto que está acabando, que a viúva tem só um pouquinho, remete ao Espírito Santo de temor. Está faltando temor. Olha ao seu redor, olha para o Brasil, olha para essa cidade, olha para este bairro. Está faltando temor, está faltando respeito a Deus, está faltando obediência a Deus. Em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, o Senhor diz assim: o que o Senhor teu Deus pede de ti, Israel? Senão apenas que você tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. É isso que Deus pede de ti. E hoje em dia está uma falta de temor, ninguém mais teme a Deus. É diácono, é cooperador, é membro, ungindo a si mesmo, a pastor e abrindo igreja. Ninguém mais teme a Deus. As pessoas não respeitam mais o horário do culto, não respeitam mais o tempo da palavra, o horário da palavra, não respeitam mais os seus pastores, os seus líderes. Ninguém mais teme a Deus. As pessoas pecam, vêm pecado para a igreja, não se arrepende e acha que está tudo bem, está tudo certo. Não está certo coisa nenhuma, não, irmão. Pecado leva para o inferno. Hoje ninguém mais teme a Deus, está cheio de crente tomando a ceia do Senhor em pecado. Aleluia, Deus. Glória a ti, Senhor. Não respeita líderes. Sai daqui de casa, sai do culto, vai para casa, chega em casa, vai ver pornografia, chega em casa, vai ver coisas maliciosas. Quando está sozinho em casa, só Deus sabe o que ele faz. Um monte de imundícias da carne. Quando chega o Natal, quando chega o fim de ano, está lá o crente bebendo cerveja, bebendo vinho alcoólico, se embebedando, se enchendo a cara. Passa o congresso, todo mundo some da igreja, vai todo mundo cuidar da sua vida, esquece Deus. Cadê o temor? Cadê o respeito ao Senhor, a obediência à palavra do Senhor? É o azeite que está faltando, é o azeite, é o temor, está faltando temor. Esse temor ele só vem pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de temor. Aleluia. Em Eclesiastes 12, 13, no finalzinho do livro de Eclesiastes, Salomão ele conclui: o fim de todas as coisas é teme a Deus. Teme a Deus. Em Provérbios, no capítulo 1, ele vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele teme a Deus. Isso é o começo para ser sábio, é temer ao Senhor. Aleluia. Em Mateus 10, 28, Jesus fala assim: não temeis aos homens, que matam apenas o corpo. Você tem que temer a Deus, porque Ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está faltando temor hoje. Está faltando temor. E na falta de temor multiplica-se a murmuração, reclamação. O povo só sabe murmurar, só sabe reclamar. Faz campanha e fala: Senhor, o Senhor me abençoou. Faz propósito, faz um monte de coisa, ora, sobe monte. O Senhor não me deu, o Senhor não me ouviu. Meu irmão, você está sem temor.
as promessas de Deus, as bênçãos de Deus são para aqueles que temem a Deus. Não adianta vir querer participar da igreja, vir bancar uma de crente aqui e viver em pecado o tempo todo. Não adianta. A promessa de Deus, as bênçãos de Deus são para aqueles que temem a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 12:14 diz assim: se temeres ao Senhor teu Deus, bem irá. O que significa? Se não temer ao Senhor teu Deus, mal irá. Ainda em Salmos 31:19 diz assim: que grande é a bondade do Senhor para aqueles que o temem. Querido, as bênçãos do Senhor, da palavra de Deus, são para aqueles que temem a Deus. Não adianta, você pode fazer quantas campanhas for, se você não teme a Deus, você vive em pecado, não está nem aí com a palavra do Senhor, não respeita a Deus, não obedece a sua lei, a sua palavra, querido, não tem nada para você. Não tem nada para você. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, Deus está dizendo na lei que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que temem a Deus e obedecem. E o mais conhecido, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí vem para a igreja de pecado e quer benção. Não está nem aí, não é crente direito, ninguém sabe se é crente, não dá testemunho de crente, não anda como crente, não se preocupa com a palavra e quer vitória, e quer ser abençoado, e quer que Deus fale com você. Ah, meu irmão, em Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Deus vira o seu rosto para não ouvir as nossas orações. É isso que está dizendo lá, Isaías 59, 2. Se você quiser, pode conferir. O pecado separa você de Deus, e por causa do pecado, Deus vira o rosto para não ouvir a tua oração. Glória a Deus. Então, o que mais tem hoje é isso: crente em pecado, crente vivendo de qualquer jeito, crente em desobediência à palavra, em desobediência aos líderes, aos pastores, e ainda orando, buscando, dizendo que está fazendo proposta, está fazendo um monte de coisa. Meu querido, em pecado Deus não escuta, em pecado Deus não te ouve. O que você tem que fazer é se arrepender. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem que se arrepender. O Senhor fechou os céus, não mandou mais a chuva por causa do pecado. Na falta de chuva começa a faltar farinha, começa a faltar azeite. Oh, irmãos, precisamos, aleluia, buscar ao Senhor, voltar ao Senhor. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, em voz de duplo ânimo, purificai os corações. Aleluia. Sintam as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Isaías 64:6, ele diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já não há ninguém que invoque o nome do Senhor, que se desperte, que se detenha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Irmãos, estamos secos como palha, estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Estamos vazios, querido, do Espírito Santo. Oh Deus, porque os apóstolos cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 6, verso 4, eles disseram: nós vamos nos consagrar no ministério da oração e da palavra. Quer saber o que é ser cheio? É a pessoa que se preocupa com a oração e com a palavra. Glória a Deus. Agora olha para a sua vida, você tem se preocupado com a oração, tem se preocupado com a palavra? Isso tem te atormentado? Você tem olhado no espelho e dito para você: meu Deus, eu preciso orar, meu Deus, eu preciso buscar mais a tua palavra, eu preciso buscar mais a tua face em oração. Tem feito isso? Claro que não, a maioria só sabe cobrar a bênção de Deus. Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me ouve, o Senhor não me abençoa. Meu irmão, nós temos que voltar à palavra, nós temos que nos converter dos nossos pecados, nos arrepender, clamar ao Deus dos céus e pedir a Ele que mande uma abundante chuva. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, queridos, o Senhor diz em Joel 2,12: convertei-vos a mim,
de todo o vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto. O Senhor Jesus diz em Lucas 13:5: se não vos arrependerdes dos vossos pecados, todos de igual modo perecereis. Ele está dizendo todos. O que tem de crente hoje vivendo de qualquer jeito e achando que vai entrar no céu. O que tem, irmão, de crente, de pastor hoje, que embolsa dinheiro da igreja, que humilha a ovelha, que humilha os membros, que faz, acontece e fica impune porque ele é um pastor, ninguém manda nele. O que tem de crente que está assim hoje acha que ainda vai entrar no céu. Querido, no céu não entra pecado. Glória a Deus. No céu não entra pecado. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Na história de Elias, o que acontece? Lá no capítulo 18, versos 40 e 41, quando ele finalmente mata os profetas de Baal e os profetas de Azera, ou seja, quando é retirado os profetas de Baal de Azera, o pecado, a iniquidade, quando ele finalmente mata, ele escuta o som de uma abundante chuva. Aleluia. Ele diz para o seu moço: vai e avisa a Acabe, come e bebe, para que a chuva não te alcance. Mas por quê? Porque morreram os profetas de Baal, está entendendo? Tem que retirar o pecado. Tem que retirar o pecado de forma radical. Irmão, se arrependa. Irmão, se converta ao Senhor Deus. Se converta a Ele. Aleluia. Eu não posso terminar sem te convidar para fazer uma oração. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Querido, se você ouviu a palavra do Senhor e está no seu coração o sentimento do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 3, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Então aviva, Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar para se humilhar diante de Deus agora. Vamos fazer uma oração de humilhação. Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho para chorar por causa dos seus pecados? Quando foi? Quando foi a última vez que você sentiu o peso dos seus pecados e foi chorando na presença do Senhor, arrependido? Quando foi? Isso só vem diante da palavra de Deus, querido. Como está faltando farinha, também falta arrependimento, porque é a palavra que nos constrange, que nos converte e nos leva ao arrependimento. Na falta de farinha, falta arrependimento. Hoje em dia, quando se prega a palavra no final do culto, toca o louvor aí, vamos todo mundo pular, vamos todo mundo rodar. E cadê o arrependimento? Cadê a humilhação? 1 Crônicas 14:7, se não me falha a memória: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar em primeiro lugar, e humilhando-se buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Aleluia. Comece a orar, fale com Deus aí. Você que ouviu a palavra do Senhor, você está entendendo o quanto é sério isso? Eu sei que estamos em pouco número aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa palavra, eu quero crer que vai ficar no coração da viúva de Serepta, a igreja verdadeira, aqueles que guardaram um pouco de azeite e de farinha. E essa viúva vai ver essa multiplicação. Aleluia. Se você é viúva, se você tem guardado, se você tem se preocupado, Senhor, está acabando a palavra, está acabando o temor, está acabando o azeite. Se você tem se preocupado, viúva de Serepta, ouve a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ei, ainda não vai chover, um dia vai chover, mas por enquanto não chove, Deus vai multiplicar o teu azeite, Deus vai multiplicar a tua farinha. Por essa palavra eu profetizo, aleluia, que vamos sair daqui cheios do temor, que você sai daqui cheio do temor do Senhor, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça
justiça, do juízo. Eu profetizo que você vai sair daqui, aleluia, com um punhado de farinha, mas que esse punhado vai se multiplicar cada vez mais, até o dia que o Senhor resolver mandar um avivamento nessa nação. Senhor Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, ó Pai. Considera que somos pó, ó Deus. Senhor, perdoa, Pai, a nossa falta de fidelidade. Perdoa, Senhor, a nossa falta de respeito para contigo, para com a tua casa, para com a tua palavra. Perdoa, Senhor, a nossa falta de temor. Perdoa, Senhor, a nossa irresponsabilidade como servos de Cristo, como embaixadores de Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos pecados escondidos, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa avareza. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, derrama uma gota do teu sangue aqui sobre nós, ó Pai, e lava, purifica a tua igreja, meu Senhor. Purifica as nossas vidas, ó Pai, e que a tua palavra venha se multiplicar em nós, ó Deus, e aqueles que estão ao nosso redor, porque o Elias profetizou para a viúva, mas o filho da viúva também, aleluia, foi abastecido, foi alimentado com azeite e com a farinha. Ó Pai, que a nossa família seja alcançada pela tua palavra, que a nossa família seja alcançada pelo azeite, pelo temor do teu divino Espírito Santo. Sim, ó Deus, aleluia, que aquele crente que não orava comece a orar, crente que estava sem força para ler a Bíblia passe a ter força agora para meditar na palavra de Deus, crente que estava sem força, Pai, aleluia, para falar contigo, crente que só ora na igreja, só lê a Bíblia na igreja, em nome de Jesus Cristo agora, vai ler a Bíblia em casa, vai orar em casa, vai orar no trabalho, vai ler a Bíblia no trabalho, vai ler no almoço, vai ler a Bíblia na escola, aleluia, vai guardar como o salmista a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Ele.